Tiago? Foi. Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês, com muito entusiasmo, com muita alegria, a pós-graduação A Natureza que Somos, Filosofias e Práticas para uma Atuação Genuína no Mundo. Essa pós-graduação que foi tão acolhida, tão muito bem orientada pela equipe da Casa Tombada, e hoje a gente se encontra aqui para falar sobre ela, quais foram os caminhos, o programa e outras perguntas que possam surgir de vocês que estão assistindo a gente aí. Bom, eu sou Renata Storti, eu me considero uma filósofa atípica, porque para mim a filosofia precisa dialogar com o agora, e tenho a imensa alegria e honra em viver experiências ao lado da Ana Carol e da Rita Mendonça, que estão aqui com a gente. Eu gostaria que a Rita se apresentasse agora, e logo depois a Ana também, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Legal, Renata, obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria mesmo estar aqui com vocês para a gente, pela primeira vez em público, falar sobre a nossa pós, que está sendo gestada já há muito tempo, sonhada, então, há muito mais tempo. E então sempre é um marco importante quando a gente faz essas coisas, né? Bom, eu sou a Rita Mendonça, eu trabalho como facilitadora de processos de aprendizagem com a natureza, tenho uma trajetória vindo tanto das ciências biológicas como das ciências humanas, e venho sonhando com essa pós há muito tempo. Eu sempre achei que a gente precisava colocar todo o referencial sobre a natureza, que a gente pudesse juntar tudo isso e que pudéssemos conversar e fazer sentido juntos. Então, falar dessa pós é também parte da minha biografia, por isso que eu, assim, mais formalmente, eu sou cofundadora do Instituto Roman, sou parceira da Carol no Ser Criança Natural, sou professora da Escola Schumacher Brasil, represento a Sharing Nature Worldwide no Brasil, enfim, tem várias coisas, eu sou escritora, tem vários livros sobre esses temas entre natureza e meio ambiente. Acho que é isso. E você, Carol? Boa noite, gente. É uma alegria enorme estar aqui falando com vocês sobre esse projeto que a gente está pensando. É uma gestação mesmo, que se a gente for olhar, né, do dia que a gente anunciou aí que esse curso estava começando, foram quase que exatos 9 meses que a gente está nesse trabalho de construção formal, né? Fora todo o percurso da Rita, né? E meu, assim, que a gente está colocando, investindo nesse percurso. E é uma alegria muito grande também trabalhar com a Rei, com a Rita, e estar tá junto nesse movimento. Eu sou Ana Carol Tomé, eu sou pedagoga, professora da escola pública, e junto com a Rita, eu tenho pesquisado a relação entre criança e natureza há 10 anos, quando a Rita foi minha orientadora, e desde então a gente não se desgrudou mais, colei e viemos trabalhando junto, desenvolvendo uma série de trabalhos. Em 2013 nasceu o Ser Criança Natural, que é o programa do Instituto Roman, que existe para que a relação entre criança e natureza aconteça. E desde então a gente tem falado com educadoras, famílias, sobre a importância da gente estar do lado de fora nessa relação com a natureza. E a pós surge muito nesse movimento, né? O movimento da Rita. Eu sempre gosto de falar que esse meu movimento ele só existe porque o movimento da Rita existe. Então, estamos juntas aí nesse movimento. E estamos aí nadando nesse mesmo oceano. Sempre, né? Para mim foi um percurso lindo acompanhar vocês duas. Essa pós nasceu assim de dentro dessas almas, eu pude acompanhar isso e a gente vai falar disso um pouco.
E também quero dizer que a gente está lendo aqui os comentários das pessoas, estão bastante emocionantes, a gente quer agradecer já esse carinho de todo mundo que foi chegando aqui e falando com a gente. Eu quero começar, Rita, trazendo com muita profundidade algo que você sempre traz para a gente, e acho muito bonito compartilhar isso com quem está nos assistindo agora, né? Então, o nome da pós, que traz essa questão de uma atuação genuína no mundo, né? A natureza que somos, filosofias e práticas para uma atuação genuína no mundo. Eu gostaria que você falasse com a gente como a natureza ela pode orientar uma atuação genuína no mundo. O pano de fundo geral é pensar no mundo em que estamos nesse momento e a maneira como vivemos, né? A gente já vem de algum tempo de um processo de nos vermos separados da natureza, e acho que as consequências que nós estamos vivendo hoje revelam isso, né? E mostram que talvez não seja o melhor caminho, que talvez existam outros caminhos melhores para a gente viver. A gente tem muitas possibilidades, né? Quando um animal tem a sua atuação no meio e ele interfere no meio, ele faz mais ou menos, assim, apesar de sempre dialogando com o meio, ele faz mais ou menos de uma maneira semelhante. E as coisas foram se diversificando de tal forma que quando chegou no humano, a gente tem muitas possibilidades e muitas maneiras de fazer isso, de viver a vida nesse planeta, né? E então a gente vai começar refletindo sobre isso. O que é a natureza? Quando a gente fala natureza, é engraçado isso, né? Porque quando a gente fala a palavra natureza, a gente fala todo mundo, vamos fazer atividades na natureza. Então todo mundo já entendeu, já vamos para um parque, já vamos para uma área natural. Daí você pergunta para as pessoas, mas o que é natureza? Aí elas falam outras coisas, elas falam que é vida, alegria, felicidade, contemplação, respiração, são outras coisas, né? Então, existem muitas possibilidades. No humano existem muitas possibilidades. Então, a gente vai dar um foco para isso. Nós vamos olhar o que é a natureza, como a gente entende a natureza. Nós vamos... Já posso contar isso, Renata? Pode, a gente está tudo em casa. Eu vou contar um pouquinho da estrutura do curso, depois você retoma. Pode seguir, porque eu vou apagando nossa pauta aqui, tá tudo certo. A natureza é tudo espontâneo, né? Então a gente vai fazendo do mesmo jeito. O que eu queria dizer é assim, que a gente vai explorar o que é natureza, como que natureza é essa, o quanto que nós estamos colocando na natureza uma projeção de nós mesmos, uma projeção dos nossos medos, dos nossos anseios, e como que isso repercute e nos influencia tão fortemente no modo de vida que a gente tem. Então, a gente vai também estudar, vai aprofundar um pouco em todos esses temas que eu estou te falando, que eu estou contando para vocês. A gente vai estudar a história da ideia de natureza, como que a ideia de natureza foi se transformando ao longo do tempo. A gente vai também explorar como que é olhar e ver, como é que a gente experiencia a natureza. Então, vamos ter muitos exercícios práticos também. A gente vai, apesar do curso ser virtual, a gente vai ter muita coisa prática para desenvolver. Então, vou parar aqui, depois eu conto a sequência do curso. Entendi, você quis deixar todas as pessoas curiosas, aí a gente segue a nossa pauta, foi uma estratégia muito bem bolada, adorei. Ana, eu queria falar agora com você uma das coisas que eu fui percebendo, assim, acompanhando vocês, escrevendo todo esse programa do curso que a Rita contou um pouquinho agora, e a gente vai contar ele com mais detalhes mais para frente, mas o tempo inteiro, né, eu via vocês falando que esse curso, né, a proposta dele seria para qualquer tipo de perfil profissional, porque é muito comum os cursos de pós-graduações, elas virem com essa, né,
sugere-se que sejam pessoas de tal e tal área. Mas essa daqui vocês colocaram, assim, é qualquer perfil, né? Qualquer perfil profissional pode chegar. Então, eu gostaria que você falasse disso e você falasse também, que eu gostaria de trazer agora uma observação para isso. Um educador, muitas vezes, ele acredita que ele precisa ser o conhecedor do conteúdo. E depois vem outras importâncias para ele, né? E essa pós, ela traz, como a Rita colocou ali, né? Ela nos aprofunda para nos conhecer, né? Para entender como a gente atua no mundo, tendo a natureza como a mediadora de tudo isso. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, né? Essa pós é para qualquer perfil profissional. Mas como eu sei que você trabalha com muitos educadores, como que você vê essa pós para os educadores, já que você fala tanto de educação, natureza, criança, infância e escola? Eu quero primeiro reforçar isso que você trouxe, que a pós-graduação que a gente está aqui falando hoje é para todos os perfis profissionais, né? A gente acredita muito que o diálogo que a gente vai trazer entre os participantes, né, é fundamental para o percurso. Então, seria, se a gente vive num mundo, né, com tanta diversidade, seria muito desperdício a gente focar só numa área, num tema que é impactante para qualquer ser humano, né? Então, acho que a gente precisa olhar para todos os perfis e todo mundo precisa estar junto nesse diálogo. Mas eu, como sou da educação e como trabalho muito com profissionais da educação, eu voltei. Quem tá vai lá no site da Casa Tombada, dá uma olhada, mas a gente pensou ele de uma maneira que ele seja bem amplo, bem abrangente. Quando a gente fala da natureza. Eu tô caindo, gente? Tá. As duas. Pronto, voltamos? Voltou. Tá. Muito bem. Acho que agora vai dar certo. A gente te ouviu muito pouco. A gente te ouviu falar que a pós é para todos os profissionais, não especificamente um perfil profissional. E a hora que você começou a falar da educação, falhou bastante. Acho que você pode voltar. Combinado. Então, eu, como trabalho com educação, não posso não olhar para esses profissionais e pensar o quanto que é importante, né, os profissionais da educação estarem nesse movimento, nessa pós-graduação. Eu acredito muito que quando a gente traçou aí esse programa, e quem não viu ainda, vai lá no site da Casa Tombada dar uma olhada, o quanto ele é abrangente, o quanto ele é amplo, o quanto ele traz muitas perspectivas para falar de natureza. Então, eu acredito que é muito importante para quem está na educação, justamente para a gente sair desse nosso lugar de microatuação, né? Porque a gente planeja algo para ver o nosso resultado aqui, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui no final do ano. Né? Eu acho que essa pós traz para a gente uma visão do impacto que a gente tem mais para frente, né? Mais geral, como é que a nossa atuação aqui impacta para sempre no mundo? Assim, é uma cadeia de ações. Tanto quanto nos ajuda a trazer grandes reflexões para a gente olhar para a natureza
como inspiradora, né? Não só olhar ali, né, no conteúdo, mas como ela sendo, atravessando esse conteúdo, atravessando esse currículo, atravessando as escolhas que a gente faz para as ações. Enfim, acho que ela é muito abrangente e com certeza mostra para a gente o impacto que a gente pode, né, ter uma visualização ainda maior do nosso impacto no mundo. Importante demais. Rita, quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que o bacana, né, quando a gente pensou em diferentes perfis profissionais para esse curso, é que essa questão da relação com a natureza, ela abrange a sociedade como um todo, para todo mundo, todas as pessoas, né? Todos nós vivemos um modo de vida muito afastado da natureza e com questões bem diferentes né, que a gente quer afinar, né, essa reflexão e essa relação. Então, por isso que a gente gostaria, né, de ter todos os perfis profissionais possíveis, né? A gente até queria que tivesse um microcosmo da sociedade, né, dentro disso. Mas muito importante isso que a Carol falou, né? Acho que para o educador ele já é bem claro, né, como que ele vai levar consigo as transformações que as próprias vivências oferecem, né? E outra coisa que eu queria acrescentar é que quando a gente fala filosofias e práticas, as práticas são de experiências com a natureza, não são práticas de intervenção, não são práticas, por exemplo, como são a permacultura, a agrofloresta, a alimentação, isso ou aquilo, ou as práticas de saúde, de cura, não são essas práticas. É um estágio anterior à formulação dessas práticas. São experiências, vivências diretas com os outros seres mais que humanos. Lindo. É muito bom continuar ouvindo vocês falando sobre isso. E eu queria trazer uma observação que eu pude fazer enquanto vocês escreviam o programa do curso. Eu percebi, Rita e Ana, que o tempo inteiro, né, enquanto vocês escreviam, eu estava junto com vocês no primeiro momento, ali quando a gente se reuniu, que vocês traziam muitas pesquisas, experiências, histórias, né? Então, eu não posso dizer que o curso já estava pronto, porque ele não estava, mas é como se as pesquisas, as vivências, toda a história de vida de vocês, de estudo que fizeram sentido, foram se concretizando ali no conteúdo, no programa, em tudo isso. Ou seja, o curso, ele é vivo, né? O programa do curso corrigido aqui, ele é muito vivo, porque vocês não foram buscar no Google alguma referência, alguma coisa, vocês buscaram nas experiências, na vida, nos cursos, nos livros. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque eu pude presenciar e eu fiquei muito impressionada com a construção dele, como ele já existia nas experiências de vocês, e de repente ele tornou essa concretude ali no papel e virou o curso. Gostaria que vocês falassem disso. Legal você ver dessa forma, é verdade. A gente tá somando, né, as experiências. Acho que aí remete a alguns aspectos, né? Por exemplo, é um curso de pós-graduação, e isso é um aspecto bem importante para nós, de ter esse reconhecimento, mas ele não é acadêmico. Então, o que a gente vai trazer são as experiências de vida mesmo, e o que a gente vai estimular os participantes a essas experiências. No entanto, ele vai ter que estudar, escrever, só que não é acadêmico, é uma abordagem diferente, né? Ela é voltada muito para que o participante possa trazer a sua experiência interna, pessoal, subjetiva, somada às leituras e aos repertórios de outras pessoas, os nossos repertórios e dos professores convidados, né? Então, é uma experiência bem complexa, né, cheia de elementos,
e de muito estudo, né, de muita dedicação, mas não tem aquele caráter acadêmico de formal, né? A gente é um pouco, acho que para lidar com a natureza, né, Carol, a gente é bem informal, assim, a informalidade, a espontaneidade, são a afetividade, né? O senso de coletivo, essa coisa toda é importante, faz parte, quer dizer, é quase como se a gente estivesse querendo revelar o quanto que nós somos natureza, que aliás é o nome do curso, né? Os aspectos que a gente enxerga na natureza, a gente vivencia eles há muito tempo, né? Enfim, essa coisa da simplicidade, né? De ter as relações complexas expressas de uma maneira clara e simples, né? Tudo isso. Ana, quer completar alguma coisa? Eu queria só aproveitar a fala da Rita para trazer um pouco da questão do formato do curso, que eu acho que é importante a gente falar também, né? O quanto a gente não está experimentando essa relação do online agora, né? Eu e a Rita, a gente já tem essa experiência de fazer cursos virtuais há pelo menos 5 anos, né? De tá pensando desenho, de estar na formação, de estar na tutoria. Vocês estão me vendo, gente? Eu estou te vendo. Pronto. Eu gostei do jogo de câmera. Eu gostei do jogo de câmera. Pode deixar você maior mesmo. Mas, enfim, a gente tem 5 anos de experiência nessa organização, né, de cursos. E para a gente é muito importante toda a construção dele. Então, a gente sempre usa muitas questões que trazem a interatividade, que trazem a participação. E como nesse curso a gente vai estar falando de natureza, a gente precisa ter a construção de uma comunidade. Então, não vão ser, apesar de ser um percurso 100% online, 100% virtual, a gente vai ter muitos momentos de encontros, muitos momentos de conversa, muitos momentos de partilha, da gente conhecer de fato quem é que está com a gente ali, conhecer de fato quem são as pessoas que estão formando essa comunidade, né? Porque não tem como a gente fazer um curso sem a gente olhar para as pessoas que estão, né, nesse movimento com a gente. Então, isso é muito importante a gente olhar, toda essa questão de trazer a comunidade para esse movimento do curso, né? E eu acredito que a gente tem conseguido muito isso, a gente tem uma experiência muito grande nesses cursos virtuais, que apesar de ser online, como a Rita já trouxe muito, tem essas práticas, né? Então, a gente também já tem uma construção disso, o quanto a gente consegue fazer com que os cursos virtuais sejam vivenciais e cada um vivendo a sua experiência no seu lugar, né, na sua região, no seu entorno, e o quanto que isso é importante. E também está previsto aí no curso, né, a gente tem 2 convites para imersões, né? Claro que nesse momento não dá para acontecer, por isso que as datas estão programadas para, né, mais para frente. Se eu não me engano, julho de 2021 e janeiro de 2022, se eu não me engano, é isso, não é? Isso. E aí, por isso que é um convite, né, gente? Ele não é obrigatório participar, mas é muito importante, né, que todos que puderem estar com a gente, todas as pessoas, os participantes que puderem estar com a gente estejam. E claro que a gente vai traçar isso de uma maneira segura, né, para todo mundo, de uma maneira muito adequada para a gente poder realizar esses encontros da melhor maneira. Sobre essa questão do virtual, é interessante, né? Como a gente já vem fazendo isso, primeiro que é óbvio que a gente consegue reunir pessoas de todos os lugares do planeta, né? Que falem português.
Então, se eu não me engano, já temos algumas pessoas já bem distantes, que moram em países bem distantes, que vão fazer o curso. Isso é uma alegria muito grande, porque também aumenta a diversidade de experiências, né, com ecossistemas diferentes e tal. Agora, eu estava comentando também que a experiência, as vivências mesmo com a natureza que a gente vai propor, como não somos nós que vamos estar liderando aquilo no momento, porque está cada um do seu lado, né? Isso tem um lado, né, que perde a nossa presença, mas olha, tem um lado muito legal, que é de dar autonomia para a pessoa que está fazendo. Então, ela própria vai se guiar naquela experiência, e eu vejo um valor muito grande nisso também. Eu acho que, não sabemos, né, mas eu acho que pode oferecer oportunidades de uma interiorização daquela experiência bastante importante, assim, bem, então, acho que não é ruim a gente estar online, não. Acho que o bom, claro que vai ser quando a gente puder se encontrar, e aí aquilo a gente vai focar naquilo, né, e vai ser bem intenso, mas enquanto isso o aprendizado é imenso, né, tem muita coisa que a gente pode desenvolver assim mesmo, desse jeito que nós estamos aqui. Durante o percurso, né, Rita e Ana, existiu um cuidado muito grande com a questão de tornar o curso após uma comunidade viva de experiências, né? Inclusive as relações. Então, existe um olhar e um cuidado muito grande para isso. Tem um comentário aqui e uma pergunta, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui. A Thaís Mello, ela está dizendo aqui, né? Sim, eu já fiz um curso com vocês e tem muitas propostas de vivências. Muito legal, Denise. E tem a pergunta da Gabriela Vieira. Ela diz o seguinte: olha, eu sou formada em comunicação social e me interessei muito pelo curso. Gostaria de saber como vocês enxergam as possibilidades de atuação do tema A Natureza que Somos no mercado de trabalho. Obrigada, viu, Gabriela? Sua pergunta é muito boa. É uma aposta que a gente faz nas pessoas, né? Eu acredito, por exemplo, que você trabalha, você tem um determinado trabalho, você trabalha. Nós vamos trazer reflexões, leituras, estudos, os seus movimentos internos se conectando com os movimentos externos, as questões da história, as questões do futuro, as questões do mundo. Nós vamos trazer tudo isso. O quanto que você vai refletir sobre o seu trabalho e se dar conta do quanto que ele é verdadeiramente um caminho que te abre possibilidades para se desenvolver e ajudar o mundo a se desenvolver, é você que vai saber, né? Então, a gente vai estimular, nós vamos estar juntos, estamos juntos, né? E então, a gente vai estimular ao máximo, trazer todo esse repertório, uma quantidade bem grande, bem fascinante, bem encantadora de fontes de conhecimento, para que você possa refletir. Eu acho que se chegar numa situação extrema em que você se dê conta de que o seu trabalho contradiz os seus princípios, você vai saber o que fazer também. Nós não vamos falar nada para você, o que você deve fazer, ou como você deve fazer. No caso da educação, por exemplo, a gente tem um trabalho já bem desenvolvido de como ajudar o educador a transformar o ambiente de trabalho deles. Inclusive, a semana passada acabamos de lançar um manifesto incrível com essa intenção de ajudar o educador a transformar o ambiente dele de trabalho. Agora, o mundo é muito grande, né? A gente, de repente, algumas áreas profissionais podem aparecer e a gente possa interagir e ir descobrindo esses caminhos para transformar mesmo, assim, porque eu acho que é para isso que estamos. Nós não estamos aqui para reproduzir uma sociedade que tem se mostrado bastante violenta, desigual e sem saúde, né? Estamos vivendo uma situação de absoluta falta de saúde. Então, como é que nós vamos mudar, né? E por que nós estamos nessa situação? Com certeza, por muitas razões, mas uma delas é o nosso afastamento do mundo natural.
até porque é de lá que vem o vírus, né? Mas, enfim, a gente precisa... esse é o nosso ponto de partida. Acho que existem muitos pontos de partida nas diversas profissões. Eu acho que a questão da natureza, ela é muito básica, basal, assim, ela é muito do chão, da terra, né? Eu tenho um autor que eu gosto bastante, que é o Bruno Latour, ele acabou de lançar um livro que chama Onde Aterrar, né? Como se a gente estivesse vivendo e construindo uma sociedade completamente flutuando, fora da realidade viva, fora da realidade material. Apesar de ser um mundo materialista, nós estamos fora da realidade material do mundo, porque na realidade material são os corpos vivos que ocupam e transformam esse lugar, né? Então, a gente precisa aterrar. Eu acho que essa é uma das contribuições desse curso. Obrigada, Rita. Eu acredito que ficou claro, né, Gabriela, para entender como que a pós, como que os percursos da pós vão dialogar com a sua atuação na sua casa, na sociedade, no trabalho onde você estiver. A Lisandra fez uma pergunta aqui, Lisandra, e eu já vou perguntar aqui para a Rita e para a Ana sobre o programa do curso, nós já vamos falar dele, e lá a Ana vai falar um pouco sobre essa questão, aonde o curso vai falar sobre a infância, sobre a educação, mas o programa do curso, ele passa, sim, tá? Bastante por esse lugar da infância. Ana, Rita, eu tenho aqui o programa do curso, eu vou ler para as pessoas quais são essas áreas do conhecimento que o curso vai percorrer, por onde a gente vai mergulhar, assim, e depois vocês comentam um pouco, vocês podem falar dos professores convidados e tudo mais. Então, olha só, nós vamos ter filosofias da natureza, nós vamos ter ciências da terra, nós vamos ter a psicologia da natureza, depois nós vamos chegar na natureza educadora, aí a gente entra na questão que é origens antropológicas da natureza brasileira e, por fim, arte e literatura. Então, agora eu gostaria que vocês comentassem um pouco dessas áreas do conhecimento, que vocês escreveram sobre isso, construiu o programa da pós em cima dessas áreas, e falassem um pouco delas. E aí, depois, Ana, se você puder responder, né, a questão da Lisandra, como é que a pós integra o curso, né, para as questões da infância. Então, Rita, você pode começar falando com a gente? Obrigada. Claro. Oi, Lisandra, obrigada pela pergunta. Então, essas grandes áreas, né, que a Renata acabou de falar, elas têm subdivisões, mas elas não vão ser conduzidas de uma maneira linear. A gente não entende elas como disciplinas, elas não são disciplinares. Nós somos indisciplinadas por natureza. E, então, digo, a grosso modo, entendo assim, as filosofias da natureza, que vão englobar as filosofias propriamente ditas, a história da ideia de natureza e a fenomenologia do olhar, né? Depois, a psicologia da natureza, que vai integrar a ecopsicologia e a ecologia profunda. Depois vai ter ciências da terra e conservação, então vai ter a parte desse entendimento da terra, bem mais científico esse, né? O entendimento da terra como um organismo vivo e a importância e todo o histórico da ideia de conservação da natureza e as atividades da conservação propriamente dita atualmente. E a questão da natureza educadora, que também envolve vários aspectos que aí já a Carol vai contar para vocês. Agora, a gente tem pensado em que a antropologia, como é que chama, Renato? Da natureza brasileira, isso vai permear desde o começo até o final do curso, da mesma forma a arte e literatura. Então, conforme a gente estiver falando, por exemplo, da história de ideias de natureza, vai ter um professor indígena trazendo a visão de mundo da sua etnia. Conforme a gente estiver falando das formas de olhar e ver, uma pessoa da
da matriz africana, vai trazer como que ela enxerga a natureza dentro daquela cosmovisão, a maneira de como você, logo no começo a gente vai convidar vocês a escrever 2 ensaios, né? Na primeira metade, na segunda metade, não é uma coisa assim tão puxada, mas a gente vai ter uma orientação de como fazer esse trânsito entre o que emerge de você e como isso se conecta com todo esse mundo que está se ampliando. Então, vai ter uma aula também, professores, como a gente tem um corpo de professores convidados incrível, assim, muito maravilhoso, e que vai permeando, então. E conforme o curso vai seguindo, nós vamos ter encontros desses conteúdos, e nós vamos ter encontros para fazer sentido aquele conteúdo coletivamente. Então, a aprendizagem vai ser muito bem cuidada, né? Todos vão ter muito tempo e espaço para participar e para fazer essas conexões. Mas tem essa parte bem especial, né, que a Carol vai contar sobre a natureza educadora. Esse vai ser um momento pelo qual a gente vai se dedicar especificamente, né? Uma das disciplinas indisciplinadas é a natureza educadora. E aí, mais especificamente nesse tema, a gente vai falar mais diretamente sobre a infância, né? E eu digo mais diretamente justamente porque nos meus estudos sobre criança e natureza, muitas vezes os conteúdos, as pesquisas não me levam para temas, tipo um livro que chama Criança e Natureza, né? Ou um livro que fala especificamente lá de criança e natureza, mas quando a gente está pensando sobre a história da ideia de natureza, dá um insight que eu penso em como a criança está relacionada a isso. Né? Eu acho que tem muito... primeiro, a gente vai se dedicar, sim, né, nesse período do programa, na Natureza Educadora, a pensar diretamente a infância, mas eu acredito também que toda essa construção do programa é como se fosse uma caminha, assim, né? Onde a gente vai poder se apoiar e ir tecendo diálogos de como que a natureza, né, pode... como é que a gente está falando de infância, como é que a gente está falando de natureza, como é que está tudo isso conectado, né? Não dá para dissociar uma coisa de outra, né? Eu e a Rita, a gente costuma muito trocar as coisas que a Rita lê, muitas vezes não tem a ver com infância, e quando eu leio faz muito sentido para mim, que trabalho diretamente com a infância, né? Mas eu acho que é justamente esse olhar que a gente tem que ter, né, de como é que isso está fazendo sentido, como é que eu transponho isso para o meu, que nem a Rita conversou ali, falou com a Gabriela, né? Então, eu olhando para todos esses conteúdos que eu estou recebendo, como é que eu estou olhando para a criança, o que é que isso está fazendo sentido para mim na minha atuação na escola, né? Ou seja, nos jovens, enfim, com quem que eu estou nesse contato, como é que isso está impactando? Eu acho que é uma cadeia muito grande que a gente está trazendo nesse curso, né? É muito amplo e acho que tem muitas conexões que a gente pode fazer. Mas o módulo, né? O programa Parte da Natureza Educadora é o meu preferido. Vou puxar a sardinha. Enquanto também, né? Quando você pensa nas infâncias, né? E como o olhar sobre a infância foi se transformando ao longo da história, isso veio meio como paralelo junto com o olhar sobre a natureza, né? A gente olhar hoje em dia para a criança com um olhar apreciativo, né? Já é um treino para se olhar para a natureza. Agora, olhar para a natureza como um olhar apreciativo também é um treino para olhar para a criança, né? Na verdade, somos todos vivos, né? E estamos todos desabrochando a cada instante. A criança só faz isso de uma maneira tão maravilhosa e tão rápida, né? Que permite que a gente observe e se transforme também, né? Eu sou encantada por esse programa, e eu gostaria de convidar vocês agora a gente falar uma coisa muito importante, né? Porque olhando para o programa, a forma como ele foi escrito, a Casa Tombada foi um lugar em que não só esse programa ele foi acolhido, né? Mas como ele tomou um sentido muito maior.
eu entendo que talvez essa pós poderia acontecer em outros lugares, mas acontecendo na Casa Tombada, ela traz, né, pelo menos para nós três, trouxe isso, né, esse lugar de casa mesmo, que acolhe, que aceita, e o tempo inteiro, o Juliano, a Ângela, enfim, a Soraya, acho que vale a gente citar aqui as pessoas que têm nos acompanhado e têm nos acolhido muito na construção desse programa, e eu gostaria que vocês falassem isso, porque quando a gente entra no site da Casa Tombada e vê os cursos que tem lá, essa construção, esse direito autoral, onde o curso é escrito por experiência de vida, né, é muito explícito. Então, para a gente está sendo uma alegria muito grande esse curso acontecer na Casa Tombada, e eu gostaria que vocês falassem também um pouco disso. É verdade, né? Teve um fluxo muito natural que aconteceu, né? Nas conversas com o Juliano e foi dando suporte assim para que a gente pudesse trazer todas essas experiências e esses conteúdos. Mas sabe quem também está assistindo a gente, me ajudou bastante? É a Adriana Friedman, querida amiga. Você citava ela o tempo inteiro, Rita. Que acompanhou esse trabalho o tempo todo, olhou o formulário, compartilhou bastante as experiências que ela tem muita experiência em coordenação de cursos de pós-graduação. Aliás, foi num curso que ela criou, que eu conheci a Carol, né, a Educação Lúdica, 10 anos atrás, né, Carol, que foi? 10 anos atrás. E eu sou muito grata para a Adriana. Acho que ela está aí, está ouvindo. Obrigada. Acredito que sim, é verdade. A Rita sempre comentava da Adriana nos nossos encontros. E ela vai estar com a gente também, como professora convidada na disciplina Natureza Educadora. É engraçado, a gente estava falando também do curso, é um curso de especialização, né? Mas ele é o contrário da especialidade, né? Ele é bem abrangente e ele vai buscar um aprofundamento em cada um dos campos que a gente propõe abordar. Muito bom. Carol, quer falar alguma coisa? Eu só retomando a questão da Casa Tombada, né? Acho que desde o começo a gente se sentiu bastante acolhida, cuidada, né? Com bastante espaço, com bastante escuta para as nossas propostas, e acho que isso é bem importante, e é por isso que o curso traz todo esse movimento também, né? Que é só reflexo dessa dança que a gente está fazendo aí com a Carol. Uma relação harmoniosa, né? Eu acho que é isso mesmo. Sim, eu acho que é importante a gente sempre validar essas pessoas que estão à nossa volta, né? Ensinando, ajudando, amparando, cuidando. E é isso, a gente, até como princípio do que a gente aprende, né? Da nossa relação com a natureza, é todo um sistema existindo em conjunto, né? E estamos aqui também compartilhando com vocês essa pós, a criação dela, e trazendo essas pessoas que nos inspiram e nos apoiam, nos ajudam a trazer esse programa lindo, que eu sou encantada por ele, sou suspeita. Olha, eu não deveria estar fazendo essa mediação, porque eu sou suspeita. Né? O amor que eu sinto, então, pela Rita e pela Ana é indescritível. Bom, aqui, para a gente seguir para um caminho final, eu vi que a gente não tem mais perguntas. O Marcílio fez um comentário tão bonito aqui, né? Falando que sobre o mercado de trabalho, ele possa dizer que as atuações genuínas e alinhadas com o mundo natural são essenciais em todas as profissões. Olha que lindo. E aí ele diz: a carga de autoconhecimento dos cursos que a Rita e a Carol oferecem é muito alta. Transforma você, seja qual for o campo de atuação, ele acabou até trazendo a experiência dele nos cursos com vocês duas. Obrigada, Marcílio. É bom ele mesmo respondendo, né, a pergunta. Exato, muito bacana. Eu gostaria que vocês terminassem esse nosso encontro aqui dizendo, eu sei que vocês já falaram muito sobre a pessoa, sobre essa aprendizagem viva de relações que a gente vai criar no percurso da pós, mas qual a contribuição
da pós para quem viver esse percurso. O que ela vai fazer com as pessoas, gente? Eu acho que a primeira coisa que me vem assim como resposta vai nos ajudar a aterrar, né? A fincar os pés nessa terra. A gente vai aprender também a reconhecer essa convivência com todos os outros seres, com quem a gente compartilha esse planeta, mas a gente finge que não vê, né? Então, como é que a gente faz para viver em harmonia, em relação, em reciprocidade com esses seres, né? E acho que tem outra coisa que é bem urgente da gente perceber e que a Terra está gritando para a gente ouvir, é que ela não é um corpo inerte sobre o qual surgiu a humanidade e estamos instalados em cima dela, substituindo aquilo que veio de espontâneo por algo que a gente imaginou que fosse melhor. Então, a gente vai começar a entender no dia a dia que a Terra age e responde, e que nós estamos em diálogo com ela, e ela está respondendo. Então, longe de a gente usar esses grandes nomes que são bem falados hoje em dia, como sustentabilidade, a crise climática, tudo isso, a gente vai por dentro ouvindo como que seriam esses caminhos, como que a gente faz para viver sentindo a vida pulsando, seja em nós, seja no resto do corpo, né? Nesse corpo expandido que nós temos, que é o corpo do planeta. Então, eu acho que eu não tenho dúvidas que eu não é muita pretensão falar isso, porque, na verdade, essas coisas são muito, muito óbvias. A gente tem essa experiência, eu e a Carol, né? Quanto que a gente, com as simples experiências que a gente pede para as pessoas olharem as plantas e, sabe, o mundo inteiro aparece ali. Então, é trabalhar mesmo a maneira de olhar. E eu acho que isso não tenho dúvidas que a gente vai conseguir fazer de uma maneira muito satisfatória. Eu imagino que é uma diversidade muito grande de situações, né, conforme a diversidade dos alunos, em que essa percepção básica e vital para nós, e urgente, ela vai se dar, ela vai se realizar, ela vai aparecer, ela vai transformar. E eu acho que o momento é muito adequado, quer dizer que, assim, está mais do que na hora, já passou da hora da gente chegar a essas percepções e viver de acordo com a vida que temos a honra de viver, né? Nossa, eu não tenho nem o que falar depois dessa fala da Rita, né? Eu acho que tudo que a Rita trouxe é só um resumo. Na verdade, não é um resumo, né? Ela deu uma destrinchada aí do nome que a gente deu para a pós, né? A natureza que somos, filosofias e práticas para uma atuação genuína no mundo. É isso que a gente vai ter no curso, né? São essas reflexões, são essas práticas que vão mexer aí com a maneira como a gente atua no mundo. E a gente só tem a olhar para esse curso com muita potência, porque a gente tem certeza do impacto que ele vai ter em muitos lugares, né? Que bom. Certo, meninas, muito obrigada. Eu percebo que esse curso, ele está muito longe de ser um curso de autoconhecimento, mas ele está muito próximo de ser um curso de uma investigação genuína de si próprio, em contato com o mundo, em contato com o outro. A Edith colocou aqui, né, ó, coexistência, Edith está, nós somos natureza. Então, que a gente possa viver nesse percurso tão vivo, que nasce da vida e das experiências da Ana e da Rita, nesse lugar de investigação. E na investigação a gente se coloca disponível, né, a conhecer com bastante genuinidade, com afeto e cuidado quem somos e como vivemos existindo com tudo que está à nossa volta.
Eu sou muito feliz de viver esse percurso ao lado de vocês, agradeço muito. Mais uma vez, agradecemos a Casa Tombada por nos acolher, né? E queremos convidar todas as pessoas que estão aqui a entrar no site, acasatombada.com.br, vai lá em pós-graduação, conhece o nosso curso, A Natureza que Somos, e conheça também os outros cursos que são tão lindos e tão criados com toda essa vida e essa experiência também pelas outras pessoas, que inclusive estão aqui, que é a Edith, a Adriana. Então, assim, para nós é uma honra muito grande estar ali naquela lista de cursos tão genuínos. É verdade. Não é? Tão genuínos. Então, assim, além de ser feliz por viver essa pós, estamos felizes também de estar junto a todos esses cursos que a casa acolhe. É isso, gente. A gente agradece muito, né, meninas? Acho que agora a gente já pode se despedir. Eu já vou me despedindo aqui. Agradecendo a todo mundo. E vocês também se despedindo das pessoas aqui. E a gente se vê no curso, hein? Tô bem na expectativa de conhecer a carinha desses participantes. Acho que vai ser muito bacana. Ó, a Edith aí de novo. A Edith é uma amiga muito querida, muito incentivadora também das nossas ações. Muitos comentários. A Tatiana também, de Gentili, que é uma colaboradora querida. Acho que é isso, né? Carol? Eu também quero agradecer todo mundo que estava aqui assistindo. Tem um monte de gente querida aqui também. O pessoal que faz parte lá do grupo de estudos, tem um monte de gente aqui assistindo. Gente que já fez muita formação com a gente. É muito legal ver todo esse movimento conectado, né? Todas essas pessoas que já passaram por nós em algum momento ou estão caminhando com a gente em algum momento aqui, né? Nesse momento que a gente vai compartilhar esse projeto, que a gente está muito feliz. Muito obrigada, Casa Tombada, por nos acolher, e muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Que pena que já acabou. Então... Pois é, mas foi bom. E a gente vai se encontrar muito mais vezes ainda, né? Então, gente, tá bom. Muito obrigada, boa noite, boa semana para todas, para todos. E também se tiverem mais dúvidas sobre o curso, é só escrever para a gente, escrever para casa. Estamos todos conectados, a gente responde e vamos seguindo, porque esse curso vai ser muito especial, tenho certeza. Muito obrigada. Bom. Bem-vindo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente.